Pessoal, boa noite. Né? Boa Estamos noite. aqui com a Virgínia Silva, ela é bióloga e gestora ambiental. Vamos fazer uma entrevista com ela aqui, né? A gente está falando sobre o trabalho do Grupo 1 de Projeto Aplicado, do curso de MBA em Logística e Supply Chain 4.0, do ITL, que é ministrado ali pela instituição de ensino IBMEC. Boa noite, Virgínia. Obrigado mais uma vez aí pela sua contribuição. Tá? Falando um pouquinho aqui com vocês. Boa noite. Falando um pouquinho de Virgínia, ela tem experiência de 23 anos atuando em multinacionais, né, consultoria ambiental, atividades industriais, segmentos de termoelétrica, mineração, infraestrutura, estradas e ferrovias, setor portuário, energético, linha de transmissão, metalurgia, transformação florestal e logística. Bem extenso. Atualmente presta serviço lá para o Sindiloc MG, né, pela Aroeira Ambiental, né, como consultora. Bom, Virgínia, pode falar. Gostaria de fazer aqui a primeira pergunta. Quais são os principais riscos ambientais associados à destinação inadequada de materiais obsoletos por empresas públicas e como que esses riscos podem impactar tanto a comunidade local quanto a imagem institucional da empresa? Então, pessoal, a destinação inadequada de materiais obsoletos por empresas públicas representa um sério risco ambiental, que pode ter várias consequências negativas. Primeiramente, o descarte inadequado de materiais obsoletos, inservíveis, que geralmente que tem, como, por exemplo, vou dar um exemplo, eletrônicos, metais pesados. Vocês falaram muito de metais, de ferro, né? Eu até comentei com você, Rodrigo, os metais, apesar de serem inertes, né, os metais ferrosos, eles não vêm só. Muitos deles, quando eles estão, vêm com alguns metais pesados na sua composição, em algum armazenamento, no caso dos vagões que você comentou comigo aquele dia lá. Não sabe-se o que ele tinha lá dentro. Então, acaba sendo, como se diz, um risco ambiental, né? Além deles, tem as outras substâncias tóxicas, que podem causar contaminação no solo, na água e no ar, resultando em sérios danos aos ecossistemas locais. Isso é um grande problema, porque, às vezes, nem sempre a gente consegue ver de imediato, tão rapidamente, uma contaminação. Às vezes ela é silenciosa, muitas vezes ela é silenciosa, né? E isso, às vezes, leva décadas para acontecer, por exemplo, não é contaminar, para chegar até a comunidade, até as pessoas, mas quando ela vem com toda a força, e às vezes é muito tarde, e às vezes nem é mais reversível, né? E, além disso, a falta de manejo correto desses resíduos, desses materiais, pode levar à proliferação de doenças que impactam diretamente na saúde da comunidade local. Isso que eu comentei. Vocês lembram daquele filme da Eric Brockovich? Acho que é isso mesmo o nome certo que fala. Aquilo é na água. O maior veículo de contaminação, de proliferação, é a água, né? E esse tipo de prática também pode prejudicar a imagem institucional da empresa. Como? Uma vez a população, né, como por exemplo a gente pensa, uma vez que a população, os bancos, investidores privados e os reguladores podem perceber uma falta de responsabilidade por parte da empresa, que leva, de uma certa forma, que é um indicativo de má gestão. E quando você queima a imagem da empresa, você se torna vulnerável. No caso da CPTM, que é uma empresa muito grande e é financiada pelo Banco Mundial, ela tem que tomar alguns cuidados em relação a isso, né? As empresas públicas, elas têm a responsabilidade, de responsabilidade delas, que suas ações não comprometam o bem-estar coletivo. E, geralmente, isso muitas das vezes não é visto, ou às vezes nem é divulgado. O que acontece muito aqui no Brasil tem esse problema, não se divulga diretamente. Acaba a mídia, ela meio que escondendo isso. Só que, em algum momento, isso vai aparecer. Não adianta achar que isso fica escondido por muito tempo, que não fica. Sempre aparece. Tudo que mexe na área ambiental, tudo que mexe com a natureza, em algum momento ela vai aparecer. Ela vai deixar muito claro isso, né? E qualquer falha nesse aspecto pode suscitar uma perda de confiança por parte da sociedade, afetando a reputação da empresa e, consequentemente, a sua credibilidade e a eficácia no cumprimento de suas funções e ações. Isso compromete mesmo, gente. Não tem como. A empresa pode tentar pagar, ela pode tentar minimizar, mas a imagem dela fica maculada. Ainda mais agora que esse momento que a gente está tendo do ESG,
de questões de perenidade da empresa, isso realmente fica impactado, né? O impacto muitas vezes até difícil de mensurar, né? Não, são impactos que você não mensura. Por exemplo, aquilo que aconteceu em novembro de 2005, 2015, da Samarco, essa marca, né, gente? Porque eu tô acabando, confundi Essa todas elas. marca lá em Mariana. Vocês viram? É extramuros. Passou. Não ficou só ali, né? Passou. E depois que você contaminou, você não descontamina mais um corpo hídrico. Não sei se vocês sabiam disso. Não deixa mais de estar contaminado. Ele vai ter sempre alguma partícula, do ponto de vista químico, físico-químico, sempre vai ter, nunca vai deixar de estar mais contaminado. Esse é o grande problema. E isso é imensurável, né? A gente não consegue mensurar. Certeza. E assim, quando a empresa ela chega num ponto de, principalmente no caso de uma empresa pública, todos os seus financiamentos podem ficar prejudicados. Hoje em dia, os bancos eles não estão querendo investir em empresas que têm manchas ou máculas ambientais, porque eles sabem que o prejuízo é muito grande. Eles não vão arcar e não vão se responsabilizar com isso, de jeito nenhum. E é uma cadeia também, né? É uma Acaba cadeia. maculando também a imagem da instituição financeira que está fomentando aquilo ali, né? Sim. A instituição financeira, ela não vai querer... Por exemplo, não é nem que ela seja boazinha, não, que ela está preocupada com a área ambiental. Ela não está preocupada, ela está preocupada simplesmente com o dinheiro. Por que vocês acham que o ISD está começando a ficar tão famoso e a gente vê que não são as ONGs, nem os órgãos ambientais que fomentam ele, e sim as instituições financeiras? Porque é lá que o dinheiro que sai. E eles entenderam o seguinte, que se eles investirem em empresas que não têm nenhum cuidado ambiental, que não têm preocupações, eles sabem que aquilo para eles vai ser algum prejuízo em algum momento. Hoje em dia, gente, se não pensar nessa área de forma e ver que a área ambiental é extremamente necessária, ambiental, as pessoas que são um grande valor, né, que a empresa tem, não vai adiantar. A empresa não se mantém, gente. Não se mantém. Você pode estudar bastante, você pode ser o expert que for, mas se você não tiver essa mudança de mentalidade, você não sobrevive, não. Certeza. Bom, Virginia, eu vou fazer a outra pergunta, quais regulamentos ou diretrizes devem ser seguidos por empresas públicas para garantir uma destinação segura e responsável de materiais obsoletos? Entendi. As empresas públicas devem seguir regulamentações e diretrizes para garantir a destinação adequada e responsável dos seus desculpa, a gente só tem uns cachorrinhos aqui do lado. E responsável dos seus materiais obsoletos. Essas normas, principalmente as ambientais e de saúde pública. Eu não tenho como desvincular a área da saúde da área ambiental. Elas andam juntas, na realidade. Elas andam, não tem como desvincular. Se eu afeto a área ambiental, eu afeto em algum momento a saúde de alguém. A comunidade, né? Não tem como. Então, as duas andam juntas, né? Eu vou dizer para vocês que, não, ao meu ver, são 6, as mais importantes. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que é estabelecida pela Lei 2305 de 2010, que é a lei de gerenciamento, é a lei que preconiza o gerenciamento de resíduos sólidos, onde ela prioriza o seguinte: redução, reutilização e reciclagem. Quando vocês falam de materiais obsoletos, as empresas, principalmente do setor público, elas têm que seguir esses princípios da lei, porque senão ela não sobrevive e ela vai ser autuada e multada. É uma delas. A BNT, né, as normas da BNT, principalmente a 10.004, que foi revisada ano passado, em 2024, foi, se não me engano, em setembro de 2024, que ela antes tinha uma classificação de resíduos classe 1, 2A e perigosos. Hoje, ela só tem essas duas classificações, perigosos e não perigosos. Os inertes e não inertes estão não perigosos, né? Só que o que acontece? A 10.004, no caso da CPTM, é uma norma que deve ser utilizada. Por quê? Ela tipifica, ela classifica, ela faz análise do tipo de resíduo, porque às vezes a gente acha que nós temos um tipo de resíduo, no caso lá dos vagões. Eu vou considerá-los que são de metais ferrosos. Eles são considerados como inertes. Mas quando você faz uma caracterização, você faz uma análise e manda para um laboratório, ele pode se tornar um resíduo classe 1. E não é muito barato, e não se acha laboratórios, assim, em São Paulo eu acredito que tenha, mas na maioria dos estados do Brasil, não é tão fácil de achar um laboratório que consiga fazer isso, que seja acreditável pelo Inmetro para fazer esse tipo de análise e caracterização. Seria a 10.004, que eu falei com vocês, a CONAMA, né, o CONAMA ele tem normas, resoluções que falam de gerenciamento de resíduos.
né? E toda empresa de setor público que tem materiais obsoletos tem que seguir essa CONAMA, que é a CONAMA 307, resíduos de construção civil, né? Que fala sobre isso. Temos também as de licenciamento ambiental. O que seria? Quando a gente coleta, transporta e destina, a gente tem que estar coletando, transportando e destinando de empresas licenciadas. Porque não adianta eu tentar fazer uma política nacional de resíduos sólidos se eu não tiver um local devidamente licenciado para aquele tipo de resíduo. Porque na lei, na licença daquele local, ela define quais os tipos de resíduos. A destinação e o tratamento de um tipo de resíduo classe 1 é diferente, tem coprocessamento. Aquele dos dormentes que eu lhe comentei, que tem alguns que precisa que tem atestado de fumigamento, você não pode incinerar, você não pode queimar, você não pode doar, você não pode armazenar a céu aberto. E onde que você vai armazenar um dormente daquele tamanho? Como é que trata? No Brasil, eu não conheço, sinceramente, não conheço nenhuma empresa que faça esse tipo de tratamento. E o dormente acaba sendo um grande problema, porque se ele ficar a céu aberto, não tiver todos os cuidados necessários, ele pode trazer danos ambientais gravíssimos, além para a comunidade, né? A gente tem nós temos também a questão, não sei se vocês já ouviram falar das diretrizes internacionais que estabelecem, principalmente aquelas empresas do poder público que mexem com eletrônicos. Elas precisam observar as diretrizes internacionais na Convenção de Basileia. O que seria a Convenção de Basileia? Ela trata da movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos. E ela não é muito utilizada ainda. Ela não é muito conhecida, ela não é muito divulgada, ela não é assim, nem todo mundo tem conhecimento dela, não sabe o que se faz com ela. O caso desses dormentes que vêm principalmente da China, esse é um tratado que não só por causa de, não é eletrônico, mas é um resíduo extremamente perigoso. E além, principalmente no caso de empresas que são financiadas pelo Banco Mundial, elas têm as NASAs, né? As 10 NAS, né? Que tratam disso. Além das legislações nacionais, ela tem por obrigação atender essas NAS. Ao meu ver, as NAS são mais criteriosas, porque elas te obrigam a ter relatórios. Por exemplo, a VIX, ela, querendo ou não, ela atende alguns quesitos das NAS. E os relatórios delas têm que ser coerentes e são auditáveis. Hoje em dia, a gente acha que não são auditáveis e que você escreve muita coisa, faz um bloco de relatório e tá ok, não. Se não tiver coerência, não tiver as métricas reais, não funciona nada. Então, eu diria que as mais importantes são essas 6, entendeu? A PNRs, a CONAMA, o de licenciamentos, a BNT e as NAS. Eu acho que elas são as mais importantes, né? Sem elas, assim, você não tem como. E aí você me pergunta também, né? Que além disso, né, que você fala assim, quais os principais regulamentos, respeito às normas ambientais, e aí eu falo outra coisa. Além disso, as empresas elas precisam ter uma gestão de resíduos muito bem implementada no seu sistema. Por quê? Ela vai fazer treinamentos com os funcionários e precisa ter um acompanhamento contínuo da destinação. Não adianta simplesmente ter um setor de meio ambiente, ele começa a fazer a gestão dos resíduos, destinar, mas se você não tiver um controle, um monitoramento contínuo, isso se perde. Gera muito documento. E hoje, graças a Deus, a maioria dos documentos são todos online. E os online se perdem. Né? Questão de MTRs, o que seriam MTRs? Manifesto de Transporte de Resíduos, que tem a plataforma do CINIR. Em São Paulo, Minas Gerais, eu acho que Espírito Santo, Rio de Janeiro, tem a plataforma estadual de resíduos. Então, a gente consegue controlar e fazer essa gestão de forma muito importante. E essas normas, quando são muito atendidas, muito bem gerenciadas, elas não só minimizam os impactos ambientais, mas também reforçam a imagem institucional da empresa perante a sociedade, demonstrando responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável. Essas siglazinhas, esses nomezinhos que viraram agora, tipo, como é que fala, modinha, elas são importantes. Você mesmo, a LEC, aquele que nós participamos, né, renovação de acessórios, ela trouxe um ganho muito grande para a empresa. Lembra que você me falou 3.200 toneladas de acessórios que vocês conseguiram em 12 meses, né? Renovar. Foram 13 toneladas de acessórios, 320 mil de economia, 3.200 acessórios recuperados. 3.200, não foi recuperado? Isso. Esses 3.200 seriam o quê?
lixo. Exatamente. Nós não temos área para colocar isso, nem tempo de degradação para isso, né? Então, quer Porque dizer, muito material plástico, né? eu acho um dos grandes problemas, né? Na sua composição, alguns não são, alguns são problemáticos demais para a natureza, alguns nunca vão ser degradados. E assim, eu queria, até aquele que a gente mesmo viu, como é que chama aquele que põe o calço Calço na de roda. aquele dali, pelo Ele é volume. uma espécie de uma borracha prensada, né? Realmente aquilo ali para deteriorar vai levar. Não, milhões, milhões. E dependendo de onde você estiver, em áreas vulneráveis, não tem micro-organismos suficientes para fazer esse tipo de degradação. Com certeza. Agora, na sua fala, o que eu achei interessante foi assim, a questão da responsabilidade, né, desse material, como que ele, para onde ele vai, né, o que que é feito com ele pós. E você falou uma coisa interessante sobre a questão da documentação ali também, que serve, né, de uma segurança para a empresa em Sim. relação a passivos posteriores relacionados a esse tipo de destinação também. Isso eu acho que foi um ponto que marcou aqui na sua fala, que eu acho que é bem importante para a gente até explorar ao longo do trabalho também. Por que eu estou falando isso? Quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, né, que nós havíamos conversado aquele dia lá no Sindiloc, do governador. Quando eu falei licenciamento, né, licenciamento ambiental dos locais de coleta, transporte e destinação final. Muitas das vezes, o pessoal da área de logística, ele vai contrata uma empresa, que ela aparentemente ela é a mais barata, e que aparentemente ela atende a tudo, mas ela não tem licença. Se acontece um acidente ambiental, ou se encontra um tipo de material obsoleto de vocês, uma toxicidade ou não, em um terreno ou numa estrada, ou próximo a um corpo hídrico, ou veio uma chuva, que a gente está tendo muitas chuvas ultimamente, como é que vocês vão comprovar para o Ministério Público, para a sociedade, que aquele material obsoleto de vocês foi destinado de forma correta? Não está embasado, né? É através desses protocolos internos de gestão de resíduos, desse controle de resíduos de vocês. Por isso, quando eu falo, não basta só criar um controle e ele não ser controlado, auditado todo dia, ser monitorado todos os dias. Não digo todos os dias, mas ter práticas de acompanhamento contínuo disso. Porque as pessoas vão e saem muito rápido e se perdem muitos documentos. Eu vou contar um caso para vocês, é verídico, só não posso falar o nome da empresa. Uma empresa da área de energia, uma empresa com vários projetos em São Paulo, no norte do Brasil. Ela fez uma obra e eles tinham controle, né, tinham os programas ambientais de resíduos, mas vou dizer uma coisa, o povo mascara muito e engana muito material, né, e documentos. Por isso que a plataforma do Cineiro é tão importante. Hoje ela está numa nuvem, está toda protegida. O documento perde-se, né? Terminou a obra, a empresa estava vendendo a energia dela normalmente, o Ministério Público bate na porta dela. Senhorita, a senhora sabia que a senhora tem 5... vocês conhecem aqueles... As pessoas usam muito carretel com cabo de linha de transmissão? Aquele carretel de madeira, né? Aquilo dá um dinheiro bacana, né? Foram achados 1.800 enterrados. Carretéis enterrados? Nossa. Sabe o que aconteceu com ela? Ela perdeu a licença para operar. Porque na condicionante de licença de instalação dela, falava que ela tinha que ter uma gestão de resíduos e comprovar todos, principalmente os carretéis. Ela contratou uma empresa aí de São Paulo de logística, que tinha licença. O que a empresa fez? Ela não tinha lugar mais para colocar. Volume, gente. Que problemão, hein? Enterrou o material para sumir com o material. A mídia conta isso? Não. Não. Eles tinham os manifestos, mas eles não tinham o certificado de destinação final. E não tinha comprovação ali da destinação final. Não, estava bem a logo lá da empresa. Da empresa lá no carretel. Uhum. Sabe quanto tempo demorou isso? 10 anos.
Nossa. Isso a mídia não conta, né? E a empresa paralisou totalmente as operações? Ela teve uma parte dela paralisada dessa unidade. Pô, gente, a área ambiental é diferente da área de saúde e segurança do trabalho. Quando a área ambiental, por exemplo, a polícia ambiental, ela barra, né? O órgão ambiental barra, ele barra tudo. Ele para tudo. O que difere da área de saúde e segurança do trabalho. Se acontece um acidente do trabalho, aquela atividade, aquela área que aconteceu o acidente, ela fica paralisada. As demais áreas continuam funcionando com muito desgaste, mas continuam. Na área ambiental, não. O problema é que isso repercutiu, o que aconteceu? Não foi só aquela unidade que ficou paralisada. Uma outra unidade ficou sob júdice, e aí o que eles fizeram? Começaram a correr atrás de todos os resíduos que eles tinham, comprovar. Uma obra em outro estado, como se fosse norte e sul. E isso não fica por muito tempo escondido. Vem em cadeia, né? Vem em cadeia. Interessante. Virginia, eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente concluir, tá? A pergunta é: que medidas preventivas podem ser implementadas para mitigar os riscos relacionados ao descarte de materiais obsoletos e como a conscientização dos funcionários pode contribuir para essa prática? Uhum. Olha, eu tenho 4 medidas que eu acho que são extremamente importantes, mas eu vou começar pela primeira, a conscientização dos funcionários. Porque se não tiver essa, as demais não vão acontecer. As outras 4 não funcionaram. Para mitigar os riscos relacionados aos descartes, né, de materiais obsoletos, inservíveis, as medidas preventivas são assim, ó, implantação de um sistema de gestão de resíduos eficiente. Como é que seria isso? Um plano, que é o dependido do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que ele vai te definir critérios, diretrizes, medidas, métricas e tudo mais. Adoção de tecnologias e práticas sustentáveis, que você fez muito bem lá na Let's. Você fez coisas muito simples, que teve valor e agregou valor, além para os funcionários, para a empresa também. Investir em tecnologias que favoreçam a reciclagem e reaproveitamento de materiais, além de priorizar a sua reutilização. O que você fez é uma reutilização, né? E tem como fazer reutilização. Muitas vezes as empresas viram e falam, não, mas é muito caro fazer isso. Não é não. Se você conversar com as pessoas do chão de fábrica, aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, elas sabem muito mais do que a gente. Que às vezes fica horas e horas pensando por trás de uma mesa e não tem, assim, não tem a resposta de imediato igual eles têm. Eles Às vezes a solução está ali, né? Mais fácil do que a gente imagina, né? A gente teve essa experiência lá, as próprias pessoas sugeriram, né? A gente viu uma quantidade de resíduo e acho que isso é replicável para outras realidades também, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Então... E o problema é que essa parte, quando a gente fala de reutilização, fomento na reutilização, o material, aquele reutilizado, quando vai para o mercado, vai para uma feirinha, ele acaba sendo muito mais caro. Por quê? Porque tem a mão da pessoa, tem o tempo que ela gasta, e isso não é valor ainda, né? Porque a gente tem tudo muito em excesso, em abundância aqui no Brasil. Essa, eu falei da implantação de um sistema, adoção de tecnologias sustentáveis e práticas, né? Parceria com empresas especializadas. Às vezes, pequenas empresas, elas têm a expertise que a gente às vezes não tem. E nisso, quando a gente faz isso, a gente também dá espaço para o outro aparecer, né? A gente fomenta uma nova economia. Isso tudo é muito importante. E o monitoramento contínuo. Quando eu falo de monitoramento contínuo, eu contei dessa história dessa empresa de energia, né? Eles achavam que estava tudo funcionando e entraram numa zona de conforto, pararam de realizar auditorias, inspeções ambientais. As inspeções, gente, é importante que a alta direção participe também. Porque quando o pessoal da linha de frente vê a alta direção participando, isso valoriza, isso traz um peso muito grande. Engajamento também, né? É um engajamento, sabe? E por isso que a NBR mudou, ela coloca hoje a alta direção no meio, porque se não vier de cima, nada funciona. Não sei se não foi o caso de vocês, eu acredito que não, mas se não vier de cima, nada funciona. E a mais importante, ao meu ver, é a conscientização da mão de obra. Desculpe, da mão de obra. Quando um funcionário está conscientizado, ele se sente parte do processo, sabe? Ele toma ações. E as ações dele muda muito a característica e a visão.
de uma, de uma visão sustentável de uma empresa. Ao meu ver, ele é o ponto principal. Por isso que é importante que quando você tem treinamentos com alta direção, treinamentos com os líderes, com a faxineira, com todos eles, porque eles têm muito mais conhecimento, eles são muito mais ricos do que a gente de detalhes. Isso ajuda muito. Então, a conscientização dos funcionários ela é primordial, gente. Quando a gente fala de funcionários bem formados, eles são mais propensos a adotar práticas sustentáveis e são responsáveis em contribuir isso para o sucesso da política ambiental de uma organização. Isso minimiza muito os impactos ambientais. Não reduz, às vezes, mas minimiza. A gente não deixou de gerar um impacto, mas a gente minimiza isso. Isso é muito importante para a empresa. Isso faz com que a imagem da empresa perante a sociedade se fortaleça. Aquilo que poderia ser um impacto negativo, ela passa a ser um impacto positivo. O que significa esse impacto positivo? Você mudou a visão da empresa, que poderia ser uma empresa que geraria problemas, ela passa a ter mais compromisso ambiental, ela tem cuidado ambiental, ela tem compromisso com o desenvolvimento sustentável. Então, o importante é que o funcionário esteja engajado nisso. Ele que vai fazer que todas essas medidas funcionem. Porque não adianta você ter um profissional que não esteja engajado, que não esteja... Por exemplo, por isso que é importante que ele entenda os riscos ambientais que ele pode, que uma atividade de um armazenamento, uma disposição inadequada de materiais obsoletos pode gerar para ele, para a família dele, para a comunidade onde ele está. Quando ele entende que aquilo, a forma que ele faz, tem valor, que é importante, não só para ele, mas para toda a comunidade ao entorno e para a empresa, isso modifica muito. Com certeza. E isso também gera perenidade ali naquela Perenidade. atividade, né? Hoje em dia, a perenidade da empresa se mantém através dos seus funcionários, gente. Se ele não estiver engajado, não entender que aquilo é importante, a empresa pode ter dinheiro que for, mas o dinheiro que ela tem, ela vai pagar todas as multas e embargos que ela tiver. Porque é o funcionário que faz o diferente. Entendeu? Exatamente. Bom, acho que é isso então, Virgínia. Os outros aí, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, acho que é muito interessante, eu convivo com isso, acho que você me fez lembrar de muita coisa que eu já convivi na parte de meio ambiente na empresa, e acho que esse mundo corporativo acho que vai ajudar bastante para a gente. Obrigado aí pela contribuição. Eu que agradeço, me sinto muito honrada de estar fazendo parte de você, dessa entrevista, dessa reunião. Estou à disposição se vocês tiverem dúvidas. E assim que eu gostaria de dizer o seguinte, eu fico muito feliz que a Alex, né, o Grupo VIX, é uma empresa muito engajada. Eu fiquei muito feliz que eu conheci a Jéssica no passado e pude ler o relatório de vocês de sustentabilidade. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. É um relatório muito coeso, muito bom. As métricas são reais, são gradativas, têm objetivos De médio, longo prazo, né? Sim, e assim, eu fiquei encantada. Falei, nossa, fiquei encantada. Eu não li o desse ano, mas eu fiquei encantada, porque eu já li de outros, muita encheção de linguiça, muito blá blá blá, e efetivamente não tinha nada. E assim, é interessante quando você vê uma empresa que está engajada nisso, sabe? Aquela nossa reunião, aquela ida lá na EBEC foi muito interessante. Eu fiquei muito encantada. Fiquei muito encantada porque os meninos muito, assim, o olhinho deles brilhando, né? Isso é muito bom. É o que você falou aqui, né? Isso não é só lá, mas em qualquer empresa, o processo tem que estar atrelado à cultura, né? A gente vê isso na cultura lá pelo próprio relatório. E as pessoas engajadas, elas produzem, né? E continuam, né? Aquela prática ali de recuperação, do descarte consciente, né? Que a imagem da empresa está em jogo ali também, a imagem deles, né? Então eles precisam contribuir. Então acho que isso é uma coisa muito rica de você ver na prática funcionando ali e entender também que isso não é uma coisa específica da empresa, né? Isso pode ser para outras empresas, para outras atividades também, né? Vamos dizer, é mais um hábito e uma cultura que pode ser implementado também em outros locais. E o bom disso tudo é quando você vê que a pessoa é valorizada. Porque, gente, isso muda tudo. Quando o funcionário, ele se sente valorizado, ele tem amor, ele faz com amor. A gente tem que ter amor por tudo que a gente faz. Mas quando você está mexendo com uma coisa que você é visto e você
valorizado, isso não tem preço. Com E eu falo isso certeza. porque assim, eu venho mexer com muitas pessoas da área de lixão. Eu admiro demais aquele povo, porque Tem que ter garra, né? Senão, muita garra. E vou falar uma coisa, lixo é dinheiro, viu? com Eu te falei aquele certeza, dia, né? Lixo é dinheiro. com certeza. Virgínia, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade, pelas suas informações, pela contribuição para o trabalho aqui. Acho que vai ser muito válido, né, para essa construção que a gente está fazendo aqui em conjunto, né? E é isso aí, agradecer, né? E o dia que Eu que estiver agradeço. passando lá em BH, faz uma visita lá também, Pode deixar. tá Faço sim. bom? Tá bom. Sucesso para vocês e voem. Tá joia. Obrigado. Até mais, Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Virginia. Virginia. Obrigado. Obrigado, hein? Tchau. Foi muito bom, muito completo. Obrigada. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.